Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Lucas Calazans e da professora Rosana Martins, que está conosco aqui pela primeira vez no Tira Dúvidas de hoje. Bom dia. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de matemática. Professora Rosana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Na aula de hoje nós estudamos um pouquinho sobre poliedros, né? Seus elementos, que face, aresta e vértice. Vimos também a relação entre esses elementos do poliedro através da relação de Euler. Vimos os poliedros convexos e não convexos, que são as classificações, né, do poliedro, e poliedro regular e poliedro de Platão também. Ótimo! Então agora que nós já relembramos mais alguns conteúdos, nós vamos voltar para as perguntas. Vamos lá! Segundo ano, o que é seccionar? Bom, seccionar é quando a gente faz a divisão do poliedro, né? Seccionar é o mesmo que cortar. Então, no caso do poliedro, é como se a gente estivesse separando ele em duas partes. Ótimo, muito obrigada. Agora nós vamos responder a Maria Júlia Neves, da Escola Estadual de Itaobim, de Itabira, do 6º ano. Como a matemática está interligada na história dos 300 anos de Minas Gerais? Ah, mas eu vou te dar um spoiler. Gente, a Cláudia viu essa aula. Vi. Olha, eu vou te Ótimo. falar um negócio, ó. Aguarda, senta, pega uma pipoquinha, que eu acho que é semana que vem que eu vou rodar essa aula. Vai ser sensacional. Vai ter que esperar um pouquinho, então, a Maria Júlia? Tem que esperar um pouquinho. Ah, então tá. Ela vai ficar aguardando para a próxima aula. Sucesso. Vamos então. 4º ano. Um restaurante oferece almoço a R$40, incluindo a entrada, o prato principal e a sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido? Se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa. Gente, essa tá complicada. Nossa, não, ele juntou complicado com a hora do almoço, né? Porque juntou tudo. Então, Val, a minha intérprete que gosta muito de matemática, hoje ela vai arrasar com essa questão. Sabe por quê? Primeira coisa, imagina que a Val vai lá comer comidinha no restaurante. Só que ela vai entrar, galera, e você tem que entender o seguinte, 4º ano, você vai dividir o seu problema em etapas. Por quê? Qual que é a nossa primeira etapa? É escolher quais são os pratos, Cláudia? É sobremesa, prato principal, entrada? Isso. Então aqui, ó, entrada é a nossa primeira etapa. Prato principal é a nossa segunda etapa e a terceira etapa vai ser o que? A sobremesa. Então, quantas opções eu tenho de entrada, Cláudia? Opções de entrada, nós temos 4. 4. Prato principal? 3 de prato principal. E sobremesa? 2. 2. Galera, você aprendeu comigo que quando você divide seu problema em etapas sucessivas, o resultado final vai ser o produto de cada número relativo a cada etapa, não é? Então você vai efetuar o produto dos números relativos a cada etapa. Como que nós vamos fazer isso? Eu te peço a quantidade de maneiras. E pelo princípio fundamental da contagem que nós aprendemos hoje, a quantidade de maneiras vai ser 4 vezes 3 vezes 2. E isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 24. Ah, professor, mas geralmente eu confundo com soma. Você não vai confundir nunca mais, sabe por quê? Qual que é a palavra que conecta entrada, prato principal e sobremesa? I. Então, a pessoa, por exemplo, a Val vai lá no restaurante vai fazer o quê? Pedir uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. A partir disso, você multiplica os números apresentados na questão. Fechou? Obrigado, Cláudia. Ótimo. Agora do 2º ano. Sim. Explique novamente a diferença entre poliedros convexos e não convexos. Sim, ótimo. Um poliedro ele é convexo quando, na verdade, nós podemos ligar 2 pontos quaisquer dentro dele e esse segmento que for
ligado esses dois pontos estiver inteiramente dentro lá contido no poliedro. Se sair um pedacinho fora desse segmento, ele deixa de ser convexo, então ele é não convexo, né? De uma forma mais simples, a gente pode dizer, se tiver alguma curva para dentro, algum ângulo para dentro, ou se tiver algum furo, é um poliedro não convexo. Ótimo. Agora nós vamos responder o Jorge Luiz, da Unidade Escolar de Santa Luzia, mas é de Matões do Maranhão, 8º ano. Qual a diferença entre estatística e probabilidade? Galera, é o seguinte, estatística e probabilidade. Estatística é um ramo da matemática responsável por 5 funções: coletar, organizar, descrever, analisar a descrição e divulgar a decisão de certo conjunto de dados. E a probabilidade é você conseguir ver a chance de ocorrer algo. Então, estatística e probabilidade andam juntas, beleza? Mas vocês vão ver de maneira independente para que no futuro nós possamos resolver, por exemplo, um problema que envolve gráfico com probabilidade, beleza? Ótimo, vamos para a próxima. Murilo pesa 80,6 quilos e seu filho Flávio 30,8 quilos. Qual é a massa dos dois juntos, 5º ano? Isso. 5º ano, olha, muitas questões parecidas com essa dúvida que apareceu aqui, estão no seu PET. Então preste atenção que a operação é tranquila. A operação é de adição. Então eu tenho uma pessoa que pesa 80,6. 80,6. E o filho? 30,8. 30,8. Então aqui, ó. Como que eu vou operar uma soma de números decimais, uma adição de números decimais? Primeira coisa, eu coloco vírgula debaixo de vírgula. Ah, professor, é para ficar mais organizado? Sim. E além do que, você mexe com as mesmas casas decimais. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. 6 mais 8 vai dar o quê? 14, não é? Então vai ficar o 4 aqui. Eu consigo subir 1 para a próxima casa. 1 mais 0, 1 mais 0 vai dar 1. 8 mais 3 vai dar quanto? 11. Lembrando que vírgula fica debaixo de vírgula, então eu coloco a vírgula entre 1 e o 4. Então, os dois juntos possuem a massa igual a quanto? A 111,4 quilogramas. Belezinha? Sim? Obrigado, Cláudia. Muito obrigada. Na matéria, só apresenta relações entre vértice, faces e arestas de poliedros. Tem alguma fórmula ou propriedade para ângulos? Sim, na verdade, o poliedro em si, o ângulo dele não teria, mas nós temos das faces, né, que são a soma dos ângulos internos da face, que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental. Ótimo, então vamos para a próxima. Há diferentes maneiras de calcular a relação de Euler. É Euler que fala, professora? Euler, desculpe. Na verdade, a relação é uma só. Posso apresentar no quadro? Claro. Na verdade, a relação é uma só. O que acontece é que são alguns autores de livros didáticos que apresentam de forma diferente. Nós temos, né, que vimos aí, vértice menos aresta mais face é igual a 2. O máximo que vai acontecer de diferente é algum autor apresentar a aresta lá no segundo membro. Alguns, então, colocam que vértice mais face é igual a 2 mais aresta. O máximo diferente vai ser isso. Ok? Obrigada. Obrigada. Quando dois pontos cartesianos são iguais, professor Lucas? 7º ano. Então, olha aqui, turma. Dois pontos cartesianos são iguais quando a primeira entrada coincide e quando a segunda entrada coincide. Só para você ter uma noção aqui, rapidinho, Cláudia. Pois não. Eu tenho esse ponto 2, por exemplo, 2 e coração. Como assim, Lucas? 2 coração? Daqui a pouco você percebe o que acontece. E o outro ponto é triângulo e 4. E eu estou te falando que esses dois pontos cartesianos são iguais. O que isso significa? Que a primeira entrada dos dois são iguais, né? As duas entradas
iniciais são iguais e as duas entradas finais também são iguais. Tradução, o meu triângulo aqui sai por quanto? Por 2, porque tem que ser igual ao 2 de cima. E o coração, Lucas? O coração sai por 4, porque tem que ser igual ao 4 de baixo. Então, de novo, 2 pontos são iguais se as suas entradas coincidem. Obrigado, Cláudia. Entendido. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos, essa já foi. Qual o número mínimo de faces que um poliedro pode ter? Bom, lembrando o seguinte, um poliedro é uma figura tridimensional. Então, ela tem as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E tem que ser uma figura fechada. Então, se tem que ter as 3 dimensões, tem que ser fechado, no mínimo 4 faces de um poliedro. Entendido. O que é um ângulo reto? Ângulo reto, turma, é quando você tem um ângulo que tem a medida de 90 graus. O desenho geralmente apresentado em livros para vocês é esse aqui, ó. Vamos lá. Você tem aqui o ponto de origem, né, uma semirreta e outra semirreta aqui. E geralmente você tem um quadradinho com um ponto interno. Aí isso aqui já simboliza um ângulo de 90 graus. Beleza? Só isso. Obrigado, Cláudia. Ah, muito bem. Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Qualquer sequência de 3 números que satisfaz a relação de Euler forma um poliedro, professora Rosana? Não, não é qualquer sequência, não. A gente pode ter, por exemplo, com licença. Se eu tiver uma sequência, por exemplo, de 1, 3 e 4, né? Lembrando o seguinte, a relação de Euler é vértice menos aresta mais face, tem que ser igual a 2. Então, vamos imaginar que eu tenho uma sequência de 3 números, 1, 3 e 4. Essa sequência irá satisfazer essa relação, né? Essa igualdade aqui, ela fica verdadeira. Mas não tem como a gente ter um poliedro que tenha um vértice, 3 arestas e 4 faces, né? Então, no caso, e lembrando também o seguinte, a relação de Euler, ela vai valer para todo poliedro convexo. E já o não convexo, ela pode valer para alguns e para outros não. Então, não pode ser qualquer número, não. Ok? Obrigada. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver qual que é a próxima pergunta. Quando o ponto pertence ao eixo X, sua ordenada vale quanto? Opa, plano cartesiano. Gente, é uma pergunta bem parecida que foi feita no outro bloco. Só que agora nós estamos mexendo com o eixo X. Então, o que acontece é o seguinte. Então, desenhando um plano cartesiano aqui bonitão, para a gente ter uma noção. Aqui, ó. Eu quero que você localize para mim o ponto 3, 0. Então, aquela velha história. Deslocamento horizontal, deslocamento vertical. Então, a primeira entrada é responsável pelo deslocamento horizontal. Então, preste atenção. Quando a primeira entrada é 3, eu estou indicando que eu vou andar o quê? 3 unidades para a direita. Repetindo, eu vou andar 3 unidades para a direita. Então, aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, por enquanto, eu estou aqui. Mas só que a segunda entrada é nula. Significa que nem eu vou para cima e nem para baixo. Eu vou continuar no mesmo patamar. Tradução, eu vou parar aqui. Então, olha que interessante, turma. Essa primeira entrada, a gente fala que é a nossa entrada X. Tranquilo? E essa nossa entrada aqui vai ser o Y. Então, o que vai acontecer? Para que o ponto pertença ao eixo X, a segunda entrada tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Beleza? Só para você ver uma diferença aqui. Esse aqui é o ponto A. E se eu te pedisse o ponto B, que é o ponto 03? O que é o ponto 03? Eu não vou andar nem para a direita e nem para a esquerda, pensando que o meu começo é aqui. Eu vou simplesmente o quê? Subir 3 unidades. Então, 1, 2, 3. Eu vou subir 3 unidades. Tradução, esse ponto aqui é o ponto B. Então, nesse caso, o ponto B pertence ao eixo Y.
Observe que a primeira entrada é nula e a segunda entrada é qualquer número real. Ah, então quer dizer o seguinte, quando a primeira entrada é nula, obrigatoriamente o ponto pertence ao eixo Y? Pertence. Quando a segunda entrada é nula, quer dizer que o ponto pertence ao eixo X? Sim. Agora, olha que top. E quando as duas entradas forem nulas, tanto o X como o Y, você está aqui, ó. E esse ponto é um ponto-chave no plano cartesiano. Sabe qual é o nome dele? Origem. Então, quando as duas entradas são iguais a zero, você está na origem. Obrigado, Cláudia. Ótimo, muito obrigada. Vamos para a próxima. Tem um número mínimo de arestas para cada vértice, segundo ano? Sim, tem. É a mesma ideia que nós vimos do número mínimo de faces. Lembrando que o poliedro ele tem 3 dimensões, ele é tridimensional, né? Comprimento, largura e altura. Então, esse vértice que é o pontinho, se ele tem que ter 3 dimensões, ele vai ter que ter uma aresta para um lado, no mínimo, né? Uma aresta para um lado, uma aresta por outro e outra para cima, por exemplo, como para representar a altura. Então, no mínimo 3. Cada vértice vai ter 3 ou mais arestas. Muito obrigada, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!